Shalom, irmãos. Exaltado, glorificado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que é Deus, aquele que é poderoso, aquele que faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos, imaginamos. Eu queria te pedir para se colocar de pé nessa noite, nesse momento. Aleluia, desde já quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui. Que a glória seja dele, que o poder seja dele. Porque nós nada somos, nada podemos, mas em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, nós podemos muitas coisas, amém? Porque não depende de nós, porque a força não vem de nós, porque a força vem de um Deus que desde a eternidade tem derramado sobre a minha vida, tem projetado a minha e a sua vida para viver nele, para existir nele, para se mover nele. E eu queria te perguntar nessa noite, em quem você tem vivido, em quem você tem se movido e em quem você tem existido. Porque a palavra do Senhor em Atos diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então você tem se movido, você tem existido nesse Deus. Porque se nós existirmos em nós mesmos, nós não vamos chegar muito longe. Porque se nós existirmos, nos movermos por nós mesmos, a gente não vai conseguir chegar muito longe. E eu quero te pedir que feche os teus olhos nessa noite. E nessa noite eu quero te convidar. Sai dessa terra, vem para uma dimensão diferente, vem para uma dimensão espiritual, porque a vida do crente não acontece na terra, a vida do crente acontece nas esferas espirituais. Então para de viver neste mundo, para de viver como se você pertencesse a este mundo. Porque você não pertence a este mundo. Entra em um lugar onde você pertence. Porque nós não somos deste lugar. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Essa terra não é compatível com a minha e com a sua identidade. Então eu te convido nessa noite, entra neste lugar. Ah, mas entrar neste lugar é ser louco. Entrar neste lugar é ser incompreendido. Mas é neste lugar que a vida do crente precisa acontecer. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste momento, Senhor, nós entramos na Tua presença. Senhor, nós somos feitos de carne, Pai. Nós somos feitos de carne, Senhor. Na verdade, Senhor, a Tua palavra mesmo diz, a carne é fraca. Mas eu não vou me apegar a isso nessa noite. Eu vou me apegar naquela palavra que diz, o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Ainda que a carne esteja fraca, mas o Espírito está pronto. Quando nós decidimos viver na dimensão espiritual, quando nós decidimos nos mover em Deus, não existe mais a carne é fraca, existe assim, o Espírito está pronto, porque eu escolho viver pelo Espírito, eu escolho andar no Espírito, eu escolho existir no Espírito. Ah, Senhor, nessa noite eu quero te pedir, nos tira deste lugar natural. Nos tira desse lugar terreno. Nos tira desse lugar, meu Pai, onde a nossa alma habita. Nos tira, Senhor, deste lugar, Senhor, aonde a nossa alma deseja habitar. E nos leva, Senhor, para um lugar aonde, meu Pai, o Teu Espírito nos convida a estar. Nos leva, Senhor, para uma dimensão espiritual. Nos leva, meu Deus, para nos mover, para existir, Senhor.
neste lugar onde a tua presença habita, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor, amém. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. É tão forte, irmãos. Estava vindo para cá e o Senhor, Ele ministrou isso no meu coração, dizendo: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas eu realmente, pode se assentar, irmãos, mas eu realmente tenho vivido nele, tenho existido nele, eu tenho me movido nele, porque eu estou na terra, e a terra, a lei da gravidade, ela já me puxa para baixo, ela já me puxa para viver aqui. Mas eu preciso entender que eu não sou daqui. E quanto por cento do seu dia você tem essa consciência de que você não é daqui? Que você não pertence a este lugar. Portanto, as minhas atitudes não podem ser compatíveis a este lugar. Portanto, o meu andar, o meu viver, as minhas ações não podem ser compatíveis a este lugar. Porque é tão difícil, irmãos, a gente se mover no Espírito. Porque é tão difícil a gente andar em Espírito. Por quê? Porque nós estamos habituados e nós estamos nos conformando, nós estamos nos acostumando com as coisas da terra. Nós estamos amando as coisas da terra. E por isso que as nossas reações, por isso que as nossas atitudes diante das coisas que acontecem são tão terrenas e carnais. Aleluia. E o tema dessa noite diz assim: aprovado ou reprovado. E eu queria te convidar nesse momento a fazer uma reflexão diante de tudo que você tem vivido, diante das lutas que você tem enfrentado, de acordo com as suas reações, de acordo com a forma que você tem reagido. O que é que você pode dizer para você mesmo nessa noite? Eu tenho sido aprovado ou eu tenho sido reprovado? Ah, mas depende muito do lugar onde ainda você está. Porque o povo de Deus estava no Egito. E a palavra diz que o Senhor se apresentou a Moisés. E diz assim: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Era um povo que, enquanto estava no Egito, clamava ao Senhor, né? Pedia ao Senhor para que tirasse eles daquela situação. No dia que o Senhor tirou o povo do Egito e levou o povo para o deserto, o povo ele começou a reclamar e ele começou a desejar voltar para o Egito. E o povo ele continuava continuamente tendo atitudes do Egito, mas não era um povo de Deus, não era um povo que conhecia Deus, não era um povo que clamou a Deus para tirar ele do Egito, porque agora, no processo, no deserto, no momento da limpeza, no momento da transformação, este povo ele não aceita a correção do Senhor, esse povo não aceita as ordenanças do Senhor. E aquele povo que saiu do Egito foi reprovado. Porque só quem entrou na terra foi Caleb e Josué. Todo o restante, toda aquela geração foi reprovada. Por quê? Porque escolheu, mesmo vivendo, sendo guiado pelo Senhor, mesmo vendo a mão do Senhor, a mão forte. Porque, irmãos, quando o Senhor tirou aquele povo do Egito, o Senhor não fez de qualquer maneira, o Senhor tirou com mão forte. O Senhor mostrou prodígios, o Senhor mostrou maravilhas. Foi para dizer para aquele povo assim: eu estou tirando você daqui. Eu ouvi o teu clamor, eu estou te tirando deste lugar. Aquele povo sabia que era Deus que estava tirando ele de lá. Mas o coração do povo era obstinado. O coração do povo não queria temer a Deus, não queria se dobrar. E aquele povo foi reprovado.
Mas existe um que também foi ao deserto, e a palavra diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. E o Senhor, ele foi tentado ali naquele deserto, mas ele foi aprovado. E ele é o exemplo que eu e você precisa seguir. Jesus, como homem, ele veio na terra e ele disse: é possível ser aprovado. É possível, se você obedecer, se você se submeter, se você resistir ao diabo, se você não aceitar as bandejas. É possível. Porque Jesus, ele entrou naquele deserto, ele passou 40 dias lá. O povo de Israel passou 40 anos. Jesus passou 40 dias. E quando ele saiu daquele deserto, o diabo, ele foi lá e ofereceu bandejas. E o que é que me faz ver? Jesus, ele rejeitou a primeira bandeja do diabo. E o diabo parou ali? Não, o diabo, ele dobrou a aposta. E ele começou: se tu me adorar, eu faço isso. Faz com que esse pão se transforme em pedra. E o diabo, irmãos, ele muitas vezes, ele não vai ceder tão fácil para que você pense assim: mas é tão difícil. Mas eu estou fazendo a coisa certa, e ele não desiste, ele continua. Mas não é porque ele vai tentar de todas as maneiras. Mas se você decidir resistir, ele vai fugir de você. E diante do tema que o Senhor me entregou, né, sobre ser aprovado ou reprovado, e eu queria agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, agradecer ao apóstolo. Ontem eu estava em casa, estava saindo de casa para resolver umas coisas. E a gente recebe aquela temida ligação. Eu, de verdade, mesmo quando eu recebi a ligação dele, eu não imaginava. Eu digo: é alguma coisa que o apóstolo quer falar. E aí, quando ele falou e o meu telefone falhando, ele já começou a me dar uns gritos no telefone. E aí eu disse: meu Deus. Aí, por enquanto, a ficha não estava caindo. A ficha não caía. Tanto que eu fiquei assim, disse: meu Deus, eu estou tão tranquila. Só que depois a ficha foi começando a cair. Eu fui dizendo: meu Deus, e o medo foi começando a tomar conta de mim. E justamente a palavra que o Senhor tinha me dado era sobre não andar na atmosfera da terra. E hoje de manhã eu acordei com um temor tão grande. E aí eu disse: meu Deus, eu não vou conseguir. A gente pensa em ligar e dizer assim ao apóstolo, mandar uma mensagem. E aí eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: eu já mandei mensagem para ele, ele nem resposta me deu. Eu disse: essa não vai ser uma alternativa, porque eu sei que se eu mandar uma mensagem dizendo que eu não vou conseguir, ele vai dizer, ele nem vai me responder. E aí eu comecei a entender. Porque às vezes a gente decide sair deste lugar sobrenatural, desse lugar onde o Espírito se move, desse lugar onde é nosso, que é as atmosferas espirituais, é onde o crente ele precisa viver, existir e se mover. É nesse lugar. E às vezes a gente começa a esquecer. E aí daqui a pouco eu comecei a dizer: não, Satanás, em nome de Jesus, eu repreendo a sua ação sobre a minha vida. E eu comecei a me levantar contra o diabo. E aí eu disse: meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo agora que as portas da revelação da tua palavra vão se abrir. E aí eu comecei, irmãos, a entrar em uma outra atmosfera. Então, muitas vezes na nossa vida, nós vivemos cenários onde a gente é puxado para essa atmosfera terrena. Mas que nós possamos nos lembrar que nós não pertencemos, não é nela que nós podemos nos mover e existir. Nós nos movemos e existimos e vivemos em uma atmosfera espiritual, porque a palavra diz que nós não somos carnais, nós somos espirituais. Aleluia. E aí o Senhor, né, ministrando ao meu coração, e Ele começou a dizer assim, em uma guerra, primeiro eu decido quais armas eu vou usar. Porque, irmãos, muitas vezes nós enfrentamos guerras e a gente pega muitas vezes qualquer arma, né? Muitas vezes o inimigo ele começa a se levantar contra a nossa vida e a gente pega qualquer arma e começa a usar contra ele. E principalmente uma das armas que nós muito usamos quando o inimigo se levanta contra a nossa vida é a nossa boca.
a gente quer logo revidar, a gente quer logo mostrar que a gente não vai ficar por baixo, a gente quer logo mostrar que a gente também sabe responder, a gente quer mostrar logo que a gente é crente, mas a gente não é besta, que a gente não é bobo, e que a gente também sabe responder, e que a gente também sabe reagir, e que a gente também sabe se defender. Muitas vezes é isso, é nesse lugar que nós, como os servos de Deus, escolhemos nos mover. São essas armas que nós pegamos e usamos, né? A arma da boca, porque o diabo vem contra nós. E nós dizemos, você vai me afrontar, mas eu não sou besta não. Eu vou me levantar contra você. Mas será que essa é a arma que o Senhor, Ele quer que eu e você venha usar? Será que é essa arma que glorifica a Deus? Porque será que eu já entendi que a minha vida é para louvor da glória de Deus? Eu entendo isso, eu vivo isso, ou eu apenas falo, ou eu apenas consigo ler na palavra, mas eu não consigo viver? Eu consigo viver realmente esse glorificar a Deus, muitas vezes saindo daquele ambiente como um derrotado, mas sabendo que quem me justifica é o Senhor, que quem guerreia por mim é o Senhor, que não sou eu que guerreio. De uma coisa eu posso falar para vocês com certeza, não é na força da sua boca que você vai vencer as guerras espirituais. Não é na força do seu braço que você vai vencer as suas guerras. Você vence as guerras quando você decide usar as armas certas. E eu quero pedir que vocês abram a palavra do Senhor, que está escrita em 2 Coríntios 10, 4. Então nós aprendemos, né, que quando nós entramos numa guerra, primeiro eu decido quais armas eu vou usar. Mas por que eu decido? Porque eu tenho livre-arbítrio. Porque existem várias armas disponíveis. E eu decido quais armas eu vou usar. Eu vou usar quais armas? Eu vou usar as armas carnais? Ou eu vou usar as armas espirituais? As armas carnais têm um efeito muitas vezes imediato. Por quê? Porque quando a gente é afrontado, a vontade que a gente tem é abrir a boca e falar tudo e desabafar. E falar tudo, porque o diabo, ele afronta. O diabo, ele vai testar até a última consequência. Ele vai crescer sobre você. Ele vai crescer. Ele vai querer, te dominar. Ele vai querer mostrar para você que ele está vencendo. Mas o crente, o servo que escolhe usar as armas certas, diz assim, não, Satanás, eu te conheço, eu sei que é você, e a minha arma contra você é eficaz, porque eu não estou usando as minhas armas carnais, eu estou usando as armas espirituais, que são capazes de te destruir. E a palavra diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Então, irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas, as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, são poderosas, são aquelas que são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Então, a primeira coisa que quando eu entro em uma guerra, eu vi que a guerra se levantou, eu preciso parar e pensar, qual arma eu vou usar? E aí eu me lembro da palavra, e eu entendo que eu sou crente, que eu sou serva de Deus, que eu não pertenço a esse mundo, que eu não sou carnal. Então eu decido que eu vou usar armas espirituais. Há uns dias atrás, o inferno, ele apontou o canhão para a minha casa. E aí começou a se levantar uma luta que assim, eu dizia assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Só que naquele momento o Senhor, Ele me deu um discernimento espiritual, irmãos.
E eu até falei no grupo da mentoria, eu falei assim, meninas, vamos confundir hoje o diabo, vamos confundir Satanás hoje, porque, irmãos, no dia que o diabo se levanta contra mim e contra a sua vida, você precisa se levantar contra ele e dizer, aqui não, eu não vou usar as mesmas armas que você, porque eu sei contra quem eu luto, e a minha luta é contra você, não é contra a carne, não é contra o homem, não é contra seres humanos, mas a minha guerra é contra você. E às vezes, irmãos, parece loucura, porque nesse dia eu comecei a marchar dentro de casa, e eu disse, Satanás, eu estou te vendo, eu sei que é você, mas eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu não vou ceder, porque o diabo, quando ele começa, aí ele vem, ele te afronta, ele faz de tudo para fazer a sua carne aflorar. Mas quando você decide, não existe outra escolha. A minha única escolha é usar as armas espirituais. Quando você se posiciona dessa forma e você entende que não existe outra alternativa, quando você entende que não tem mais vida você, não é você que vive, mas é Cristo que vive em você. Você se levanta em uma atmosfera, em uma dimensão diferente. E quando você entra neste lugar espiritual, quando você pega as armaduras do soldado de Cristo, não tem quem possa te resistir. Não tem quem possa te resistir. Você precisa, irmãos, conhecer o seu adversário. Você precisa conhecer as armas que ele usa contra você. Você precisa conhecer ele. Mas você também precisa conhecer quem é o teu aliado. Você precisa saber quem é o teu aliado, porque o seu aliado não perde batalha. Aleluia! Glória a Deus! Conheça o seu aliado. Não deixe de conhecer ele. Não deixe de saber as armas que ele usa. Mas conheça também o seu aliado. Saiba do que ele é capaz. Saiba do que você é capaz quando você dá lugar a ele. Saiba do que você também é capaz quando você decide usar as armas que ele te entregou. Irmãos, e eu sei que muitas vezes diante daquela luta que eu estava enfrentando, muitas vezes parecia que eu ia sair derrotada. Parecia que eu ia sair envergonhada. Mas eu disse, Satanás, eu sei que é você, e eu não desisti. A guerra se levantava mais forte, porque ele vai vir com mais força. Ele vai vir afrontando ainda mais. Mas eu disse, Satanás, eu sei que é você. E eu não tirei os meus olhos do espiritual, irmãos. Eu não tirei. Eu fui louca, porque a palavra diz que as coisas espirituais são loucura para os que são naturais. Mas eu e você precisamos entender o quê? Eu e você não é natural. Nós não somos. Você pode estar vivendo neste momento naturalmente, mas você não pertence a este lugar. E eu te digo uma coisa: as suas guerras só vão ser vencidas quando você decidir sair deste lugar natural e entrar nas esferas sobrenaturais. Porque é aí que as coisas acontecem. É neste lugar que nós somos maioria. É neste lugar que nós vencemos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Depois, a primeira coisa, quais armas eu decido usar? E depois, contra quem eu decido lutar? E eu queria pedir que vocês abrissem a palavra do Senhor em Efésios 6, versículo 12. Aleluia. Que diz assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue,
e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Aleluia. Depois eu preciso decidir, é uma decisão minha. Contra quem eu vou lutar? Eu vou lutar contra aquele que se levanta contra mim, contra a carne, contra o sangue, ou eu vou me levantar contra aquele que está por trás da carne e do sangue? Contra quem? Eu e você. Contra quem nós temos decidido lutar? Porque o diabo, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações. Mas eu e você precisamos ter discernimento espiritual. E o que vai fazer eu e você entender é o discernimento espiritual. Então, que nós possamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a ter discernimento espiritual. Porque quando eu tenho discernimento espiritual, eu sei que armas eu preciso usar. Eu sei contra quem é a minha luta. E quando eu entendo que a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra o diabo, eu preciso me posicionar como mulher de Deus. Eu não posso me posicionar. Quando eu luto contra a carne, eu me posiciono como Rafaela. Mas quando eu sei que a minha guerra é contra Satanás, eu sei que contra ele, eu, Rafaela, eu não posso. Mas eu sei que contra ele, aquele que está em mim, aquele que habita em mim, aquele que me habilita, pode. E ele vai sair derrotado. E Davi, quando ele estava, ali foi lutar com Golias, a gente já conhece a história de Davi. Davi, ele foi levar mantimentos para os seus irmãos. E aí, naquela guerra, ele ouviu, um incircunciso. Ele ouviu um incircunciso dizer, ficar afrontando o povo de Deus. E aí, Davi começou a se preocupar com aquilo. Mas quem é esse? Eu queria pedir que vocês abrissem a palavra em 1 Samuel, capítulo 17. E aí, Davi ele começou a dizer: quem é esse? O que é que está acontecendo? Davi, ele estava ligado no Espírito. E ele sabia contra quem ele precisava lutar, quem ele era em Deus. Aleluia. A partir do versículo 42, diz assim: olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E os filisteus, pelos teus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta comunidade que o Senhor dará vitória, não com espada ou com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Levantando-se o filisteu, e indo a encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com a funda a atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra ficou encravada na testa de Golias, que caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra. Sem uma espada na mão, feriu e o matou. Correu Davi e, pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe
a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Irmãos, vocês entendem que não foi aquela pedra que matou aquele gigante, né? Quem tem uma percepção espiritual, ele consegue entender que não foi uma pedra que matou um gigante, foi a mão de Deus, foi o Deus dos exércitos, foi aquele Deus em quem Davi confiou. E você, quando enfrenta as suas batalhas, quando enfrenta as suas guerras, em quem você tem confiado? No seu braço? Na sua eloquência, na sua didática na fala, nas suas artimanhas? Ou você tem confiado no nome do Senhor? Porque Davi, ele disse assim: você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Ah, irmãos, ali naquele momento, aquela guerra deixou de ser uma guerra terrena e passou a ser uma guerra espiritual. Davi, ele saiu da terra e ele disse: olha, a guerra não é minha, a guerra é do Senhor. Ah, eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Você vem com espada, mas eu vou, em nome do Senhor dos exércitos. Então, irmãos, as nossas guerras não são carnais. Eu não posso usar guerras carnais para vencer o inimigo. Eu como crente, como servo de Deus, eu não posso usar armas carnais, armas deste mundo para vencer o inimigo. Eu preciso ser como Davi, que ele disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos nos levantar e dizer: Senhor, nos ajude a entrar nessa dimensão espiritual. Nós não podemos viver, irmãos, nem existir neste lugar terreno. Nós não podemos viver nem existir nessa dimensão carnal. Nós estamos aqui, mas no dia que eu e você aceitou a Jesus, nós dizemos assim: ó, eu não sou mais carnal, eu sou espiritual. Eu sou diferente. As minhas armas, a minha guerra não é uma guerra comum. Eu não guerreio, eu não luto como o mundo luta. Eu não guerreio, eu não luto como os carnais lutam. Eu guerreio de uma forma diferente. Porque eu não sou qualquer pessoa, eu sou servo. Eu sou chamado para um exército que não é dessa terra. Então, irmãos, nessa noite eu quero te convidar: entra neste lugar onde verdadeiramente as coisas acontecem. Porque quando nós decidimos sair deste mundo, sair das esferas carnais e entrar nas dimensões espirituais, as coisas são diferentes. Então, que nessa noite nós possamos escolher viver no Espírito, andar no Espírito, nos mover no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos ensine, porque não é fácil. Porque existe uma carne que nos puxa, existem situações, existem circunstâncias, existem coisas que acontecem a todo momento, existe um adversário que quer que eu e você fique neste lugar carnal, neste lugar que não nos pertence. Mas quando nós decidimos entrar nas dimensões espirituais, nossos olhos são abertos e nós conseguimos enxergar como é diferente viver neste lugar, que nós conseguimos enxergar quem verdadeiramente nós somos no Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Então eu queria te dizer nessa noite: você tem sido aprovado ou você tem sido aprovado diante das circunstâncias, das atitudes que você tem tomado? Você precisa lembrar que quando eu entro em uma guerra, eu preciso saber escolher as armas que eu vou usar.
Quando eu entro numa guerra, eu preciso saber contra quem eu estou lutando. Então que nessa noite, eu e você, saia daqui de forma diferente, posicionado de forma diferente. Entendemos que nós não pertencemos a este mundo, que nós precisamos viver, nos mover e existir nele. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor, irmãos. E assim, meus irmãos, nós vamos vencer todas as nossas batalhas, amém? E assim eu glorifico o nome do Senhor e agradeço a minha oportunidade, amém? Louvado seja o nome do Senhor.